Bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, vou-te falar de mais um livro e peço aos nossos ouvintes que chateiem o André para fazer shortcasts, porque acreditem, ele pode fazer mais shortcasts que eu, porque ele vê animes numa proporção muito maior em relação a que eu leio livros. Acreditem em mim. O André vê um anime num dia. Ele vai estar a ouvir isto, porque ele vai renderizar o podcast. E na altura em que vocês estiverem a ouvir isto, o podcast já está renderizado e já está up. Mas isto não vai ser que chegue para tirar da preguiça de fazer um shortcast. Por isso, mandei-lhe 8 mail, batam-lhe, apanhem-no na rua e violem-no, mas alguém lhe peça para fazer shortcasts de animes. A sério, ele vê mesmo muito anime, ele pode fazer bué de shortcasts e acho que vocês vão gostar porque ninguém percebe tanto de animes que eu conheça na vida real, na minha envolvência. Ninguém percebe tanto de animes como o André. E agora que já fiz a pequena rant de introdução, como eu disse, vou falar de mais um livro. E era um livro que eu há muito que queria ler e agora li. E pensava que ia ser uma coisa muito mais superficial, mas surpreendeu-me bastante. E por isso vou fazer um shortcast sobre ele. Que é O Estranho Caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do R. Louis Stevenson, do escritor escocês. E muitos de vocês já devem conhecer a obra, ou pelo menos já devem ter ouvido falar dela, porque foi a história que inspirou o Hulk e o Two-Face e muitas das histórias que lidam com alter egos e dupla personalidade e personalidades múltiplas e por aí. Foi se calhar o primeiro livro, acho que sim, pelo menos do que eu li, acho que foi o primeiro livro que explorou este género de tema, o da personalidade múltipla e do bem e do mal como personalidades conflituosas dentro do homem. E, como eu estava a dizer, eu quando digo assim muitas coisas de uma vez eu baralho. Mas o livro é de 1886 e fala da história de um advogado que é John Utterson, que no livro é só referido como Utterson ou G.J. Utterson, que está a investigar um caso que começa por ser apenas um testamento e mais tarde passa para um assassinato em circunstâncias muito duvidosas e que envolvem um amigo seu, que é o tal Dr. Jekyll, e envolvem também um outro homem que é Mr. Hyde. E a história integra-se num género muito característico. É a chamada ficção gótica, porque tem elementos de ficção científica, elementos de romance e elementos de terror. Eu não gosto muito de fazer estas classificações, eu sinceramente gosto mais de ir à essência da história e à sua mensagem, mas pronto, em todo caso há quem goste de ouvir estas coisas e tem que tentar também agradar um bocadinho ao pessoal. E continuando com a história, o que mais me chamou a atenção nesta obra e na escrita de Louis Stevenson, ele tem um dom ou uma capacidade extraordinária de escrever sobre o pensamento humano, as estruturas de pensamento e o desenrolar do raciocínio em conjugação com os próprios sentimentos e como os sentimentos afetam o raciocínio, a moral e a maneira de pensar do indivíduo em geral. E isso sobressai de uma maneira extraordinária nesta obra. A outra obra que eu li dele foi Olala e acho que vou fazer também um podcast sobre essa que sobressai também dessa maneira. Mas nesta em particular e no tema que trata é sensacional. A maneira como ele nos consegue transmitir a mais pequena sensação e o mais insignificante pensamento que é a consequência dessa mesma sensação dentro das personagens e o próprio caráter das próprias personagens. Ele é muito, muito descritivo, mas bem descritivo no que toca às personagens, não tanto ao ambiente e à envolvência em que decorre a história
esses elementos são um bocado descartados, por assim dizer, mas no que toca à profundidade e à complexidade de personagens é extraordinário e bem conjugado. Mas continuando com a história, ele vai investigar então esse caso, que esse Mr. Hyde, a história começa primeiro por falar por Mr. Hyde em vez de Dr. Jekyll. E Mr. Hyde é referido a Utterson pelo seu primo e é descrito como um homem maléfico, frio e com características símias e degenerativas. Ao ouvir falar no nome de Mr. Hyde, Utterson lembra-se do testamento de Dr. Jekyll, porque ele, como advogado, toma conta elaborou e ajudou a elaborar mais concretamente o testamento de Dr. Jekyll. E o testamento de Dr. Jekyll estatuía que todas as suas posses, quer por morte, quer por desaparecimento do próprio, seriam atribuídas a Mr. Hyde. E então a curiosidade de Utterson começa logo por qual é a ligação de Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Porque é que Dr. Jekyll quer deixar tudo a Mr. Hyde? Qual é esta grande intimidade que eles têm um com o outro? E ele começa a investigar isso e começa a investigar Mr. Hyde. Primeiro ele conhece Mr. Hyde e aqui é aquela transmissão de sentimentos e a maneira de pensar que eu estava a falar que Louis Stevenson descreve tão bem. Ou Utterson, porque a história é contada na primeira pessoa. Utterson descreve Mr. Hyde como a sua forma é algo que não se pode descrever apesar de se ter no pensamento. Ou seja, há nele um género de uma mutabilidade ao nível anatómico e ao nível do corporal, não tanto do espírito, que é captada de uma maneira inconsciente e que por isso impede um indivíduo que o vê de o descrever propriamente. Como se a própria imagem de Mr. Hyde se deformasse dentro da própria mente, por muito concreta que esteja. Isto é um bocado abstrato e é um bocado difícil de apreender. Mas é assim que ele o descreve. Para além e depois as características físicas mais concretas e que não deixam de escapar, ele é muito baixo, é curvado, tem uma forma muito impulsiva de falar e de estar e transcende maldade e malícia e perversidade. Este é Mr. Hyde. Dr. Jekyll, por outro lado, que é o amigo de Utterson, mostra ser um homem respeitável, integrado e estável e, no fundo, o que é caracterizado pelo cavalheiro inglês, porque esta história é de 1886 e nesta altura havia muito aquilo que também eu hei de falar quando fizer o podcast, o shortcast do retrato de Dorian Gray, esta sociedade londrina e inglesa que procura muito a fama do nome e preza mais o nome do que o próprio indivíduo e, no fundo, a aristocracia londrina, essa condição que é inerente a ela. E Dr. Jekyll integra-se nisso e tem os valores que são procurados por essa mesma classe ou esse mesmo conjunto de indivíduos. E aqui nota-se claramente que são dois polos opostos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E Utterson questiona Jekyll sobre isto, mas ao início ele diz-lhe para não se preocupar. Mas mais tarde, em outubro desse ano, o ano não é concreto em que se passa a história, é apenas 1800 e não é mais nada revelado, Mr. Hyde assassina um membro do Parlamento, ou um homem que se vem a saber que é membro do Parlamento. E aí começa uma caçada a Mr. Hyde, ele tem a cabeça a prémio. E Dr. Jekyll nesta altura diz mesmo a Utterson que não quer saber mais de Mr. Hyde, não vai ter mais contacto com Mr. Hyde e não importa o testamento e o que for, ele cortou todas as relações com Mr. Hyde. E
Nesta altura, Utterson começa a cavar ainda mais fundo nesta caçada por Mr. Hyde e procurar saber mais sobre ele. E vai sabê-lo por um amigo em comum que ele tem com Dr. Jekyll, que é também um médico. Não sei se referi. Se é doutor, vocês partem do princípio que é médico, mas um outro médico que é colega de Dr. Jekyll, e esse é afetado por um género também de suspeita de Mr. Hyde, tal como toda a gente tem. Mas chega a uma altura em que, apesar de todas as divergências que ele tem com Dr. Jekyll, esse amigo em comum, esse médico, porque eles divergem em certas ideias científicas, mas sempre mantiveram a amizade. Dr. Jekyll, esse amigo mútuo, que eu agora não me consigo lembrar do nome do homem, não vale a pena, e Utterson sempre mantiveram esse triângulo amoroso. Amoroso não, porra, essa amizade. Estou mesmo engasgado, caramba, a cortar a coçar o ouvido. Mas, em dada altura da história, esse amigo mútuo de Utterson e Dr. Jekyll corta a relação com Dr. Jekyll e não diz a Utterson porquê. E começa a haver uma debilidade física nele e ele acaba por morrer. E deixa uma carta a Utterson, uma carta selada, em como, no caso da morte ou desaparecimento de Dr. Jekyll, aquela carta deve ser aberta por Utterson e só para Utterson. E isto ainda prende mais um mistério. Qual é a relação de Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Certa noite, Utterson está na sua casa e o mordomo de Dr. Jekyll, Poole, vai chamá-lo para o acudir porque sente que algo de mal aconteceu a Dr. Jekyll. Nesta altura, depois da morte desse amigo Dr. Jekyll, o seu bem-estar físico começa-se a agravar e ele começa a manifestar uma certa doença e isola-se, coisa que ele não tinha feito desde que conhecia ou desde que tinha contacto com Mr. Hyde, que desapareceu após esse assassinato. E Utterson vai socorrer Poole e eles acham que está alguém no escritório de Dr. Jekyll. E vão a esse mesmo escritório e quando arrombam a porta, porque eles suspeitam pela voz e por certas características que não é Dr. Jekyll que está lá dentro, arrombam a porta e era Mr. Hyde que estava lá dentro e suicida-se com uma série de compostos químicos que ingere. E eles encontram Mr. Hyde nas roupas de Dr. Jekyll e isso confunde-os completamente. Mas afinal o que é que vem a ser isto? Então, mas como é que ele obteve as roupas dele? E onde é que está Dr. Jekyll? E o mistério fica por aí até Utterson descobrir uma carta que o próprio Dr. Jekyll também deixou para ele. E todas as revelações da história são feitas por estas cartas que são lidas no fim. São dadas a ler no fim do livro. A carta desse amigo mútuo a carta que esse amigo mútuo deixou para Utterson e a carta que Dr. Jekyll deixou para Utterson. E o que é que dizem as cartas? A mais interessante é a de Dr. Jekyll, mas eu vou falar também dessa primeira carta do amigo mútuo, que fala-lhe de um pedido que Dr. Jekyll lhe fez para ir buscar um certo composto químico, um antídoto a uma drogaria sob circunstâncias muito duvidosas e com uma grande suspeita, e pediu-lhe para entregar esse mesmo composto a Mr. Hyde, que na altura era procurado por homicídio, mas que foi ter a casa desse amigo sem ele saber que era ele que vinha, porque Dr. Jekyll tinha dito que o antídoto seria recebido por alguém que viria em nome dele, e era Mr. Hyde. E depois de observar todas essas características que eu já tinha descrito de Mr. Hyde e de se sentir desconfortável na sua presença, Mr. Hyde pergunta a esse homem se ele quer que ele tome o antídoto à sua frente e que lhe seja revelada toda a verdade, ou se ele quer permanecer nas trevas e Mr. Hyde leva o antídoto. E o homem, claro,
diz-lhe que quer saber a verdade, e ao tomar o antídoto, Mr. Hyde transforma-se em Dr. Jekyll. E Dr. Jekyll é Mr. Hyde e Mr. Hyde é Dr. Jekyll. E é esta a revelação que é feita na carta e que depois levou à maior decadência de ambos e que levou à morte desse amigo mútuo e ao corte de relações. A carta de Dr. Jekyll é extraordinária e é se calhar a parte mais bonita, mais profunda e melhor elaborada do livro, que descreve completamente os pensamentos do bem e do mal de Dr. Jekyll e a maneira como este lidou e veio a tentar fazer essa separação do bem e do mal e a combater ambos. E ele diz que no início da sua vida ele sempre se sentiu atormentado por essa dualidade dentro dele do bem e do mal, mas que achava que, de certa maneira, podia ser algo que era separado do corpóreo. E as suas experiências médicas depois revolveram à volta disso, de separar ou de tentar incidir sobre essa forma incorpórea que faz a moral, que faz o bem e que faz o mal nos homens. E culminou nessa experiência da criação de Mr. Hyde, através de ingerir todos esses compostos químicos. E o fixe é a descrição que ele faz de Mr. Hyde e de si próprio, a maneira como eles partilham a memória comum, mas os seus valores divergem completamente e quase que existe uma maior independência nas suas consciências, progressivamente. E ele descreve ou justifica a aparência física de Mr. Hyde como ao longo da sua vida ele não alimentou o mal no seu espírito e não procurou ceder aos impulsos malignos. A aparência de Mr. Hyde é a aparência do mal do seu espírito, que é debilitado e pouco desenvolvido. Contudo, mantém um certo vigor e uma certa pujança, apesar de tudo, que é essa essência do mal. E na transformação de Mr. Hyde ele sente-se livre e sente que pode quebrar ou fugir à moral que habitualmente lhe é imposta pela sua consciência normal e partir para uma certa aventura. E esse é o caráter comum ao caráter típico do mal, liberto dos valores éticos e dessa imposição social. E ele sente-se livre disso através do mal. E cada vez mais ele tem gosto em transformar-se em Mr. Hyde. E ele depois descreve a maneira como o mal se começa a apoderar dele e como mais tarde ele precisa da poção não para se transformar em Mr. Hyde, mas antes para se transformar nele próprio, porque ele próprio o seu bem começa a ficar decadente perante o mal começa a sobrepor o bem e por isso torna-lhe ou toma-lhe grande parte do espírito e inverte-se os papéis. E assim ele tem que tomar a poção não para ser mau, mas sim para ser bom. E ele descreve também uma coisa interessante que é a cumplicidade entre o bem e o mal como consciência, como ele próprio sente um género de carinho pelo seu próprio mal, por Mr. Hyde, a sua personalidade maléfica, e como Mr. Hyde sente por ele um sentimento paternal, como se ele fosse um pai para ele, e a gruta onde ele se refugia é essa em que ele descreve. Mas mais tarde, quando Mr. Hyde se começa a manifestar cada vez mais e isso culmina no homicídio desse membro do Parlamento, foda-se, assustei-me, o frigorífico estalou. Tiveram um susto em direto no podcast. Mas como eu estava a dizer, existe uma certa complicidade entre essas duas forças. E o mais interessante nisto, pelo menos para mim, após o mal ter apoderado por completo o espírito de Dr. Jekyll e existir apenas um Mr. Hyde e se culminar no suicídio e Dr. Jekyll admitir estar morto dentro do seu próprio corpo, o que me intriga nisto e a mensagem que me trouxe
e deriva também já de outros autores que eu li e explorei, como Nietzsche, e Freud e Alan Watts, é que não devemos tentar reprimir o mal que existe em nós, mas antes guardá-lo com um certo carinho e procurar manifestá-lo nem que seja na privacidade dos nossos pensamentos, porque a repressão do mal é colocar pressão nele, na minha perspectiva e na minha experiência, e nunca adquiri nesse sentido até agora. E esta obra explora isso muito bem, e a maneira como nenhum homem é puro, e existe dentro de todos nós uma dualidade, ou uma multiplicidade de personalidades e de valores em conflito, mas que, em vez de se procurar reprimir uns e tentarmos idealizarmos sob um certo valor, ou nós devemos procurar o equilíbrio entre todas estas forças para que elas se desenvolvam de maneira igual e nos façam conseguir encarar o mundo de todas as maneiras e não apenas de uma. Isto tanto vale para o bem como vale para o mal. Não vale nada a ninguém reprimir todo o mal em si e ser um santo e ter apenas uma perspectiva casta da vida que não lhe vai abrir os olhos para o sofrimento e para a dor. E também há o lado de para que é que eu hei de ser tão pessimista e tão perverso, no sentido de renunciar a todo o bem, condená-lo e ser apenas mau. No fundo, acho que ser santo e ser demónio são extremos, e é tanto condenável ser santo como ser demónio. Eu acho que a beleza está no equilíbrio das duas forças e conseguir ver o mundo nesse sentido. E esta obra ajudou-me muito a abrir os olhos para essa perspectiva. Há outros autores que me abriram também os olhos neste sentido. Nietzsche, por exemplo, no Beyond Good and Evil, também falou da superação do bem e do mal, e Freud, de uma maneira mais fria, através da descrição da supressão dos nossos impulsos para o subconsciente, e que de uma maneira ou de outra vai acabar por afetar o nosso consciente. E o próprio Alan Watts, de uma perspectiva mais espiritual, falou da maneira em como o mal por vezes é o adubo do bem que vai crescer em nós. De uma maneira ou de outra existe uma dualidade que tem que ser equilibrada, e não vale a pena estar a reprimir uma ou outra, mas sim abraçar as duas e procurar viver a nossa vida com o bem e com o mal, e não criar nem um Mr. Hyde nem um Dr. Jekyll, mas sim uma pessoa em que eles habitem os dois. Acho que é tudo o que eu queria dizer. E este livro para mim é daqueles livros obrigatórios. Há livros que eu acho que, de uma maneira ou de outra, as pessoas deviam de ler e deviam de perceber a mensagem. Há livros que me chamam a atenção para aspectos que são fundamentais na vida. E este é um deles. Este é um deles. É o falar, ou é a mensagem de que os nossos valores são completamente relativos e por vezes até arbitrários, e que devemos não repudiar uma parte ou outra, mas sim procurar haver um equilíbrio entre todos eles, e procurar o bem, o termo bem é mal empregado aqui, mas no fundo ver como todos eles nos abrem para uma certa verdade, ou nos abrem os olhos para uma certa verdade. Como Dr. Jekyll disse, o mal por vezes abre-nos os olhos para a liberdade e mesmo a própria perversidade, em que nos afastamos um pouco da nossa vertente social e de uma vertente mais técnica, e damos aso a um impulso muito mais natural e primitivo. Mas o bem também é necessário, o bem também nos ajuda a perceber realmente como podemos viver, como podemos às vezes colocar-nos dentro de uma certa caixa também, e procurarmos e preocupar-nos com o próximo. Por isso, tanto um como o outro têm aspectos essenciais. E já me estou a tornar um pouco repetitivo, e por isso vou concluir. Despeço-me assim de vocês, e como eu já disse, espero que isto vos tenha despertado o interesse pelo livro. Se não tiverem lido, se o tiverem lido, partilhem os vossos pensamentos comigo, é sempre bom ter uma outra perspectiva. E que corra tudo bem nas vossas vidas. Fiquei feliz por fazer este podcast. Até à próxima podcast.
quebra-gelo. A ignorância é difícil de matar.